Eu vi em algum lugar da internet, eu não sei aonde, que talvez o Chico Xavier se lembrasse de 40 mil anos atrás. Talvez. É verdade É isso? verdade. É, Audio Jungle. 40 mil anos. É. Então, tem algumas que você pode citar, algumas vidas Olha, passadas mais isso veio icônicas? através de um contato nosso com ele. Eu estava lá estudando, naquela época estudava economia, pedi a ele licença para estudar, a gente estudou muito e eu fiquei completamente assim, desconectado, porque ele estava trabalhando num ponto da mesa e eu no outro ponto. E eu comecei a sentir um amor tão grande por ele, um amor tão grande. Só que eu esqueci que ele estava do meu lado, né? E aí, de repente ele me corta e fala assim, olha, Geraldinho, isso que você está me perguntando, porque eu perguntava assim, de onde vem esse amor? O que eu fui dele? Mãe, pai, irmão, irmã, mulher, marido, o que eu fui, né? E ele falou assim, olha, isso que você está me perguntando, aí eu voltei a mim, e eu não vou te dizer que nós somos isso ou aquilo, porque nós já fomos tudo isso. Todas as parentelas humanas, né? Ele foi citando uma por uma. Nós já fomos tudo isso. E desde... Aí você, mas como que pode ser isso, Chico? E ele falou, olha, desde quando, até onde eu me recordo de você há 40 mil anos. Então, imagina, nós, seres humanos, a gente vai fazer análise para tentar lembrar da nossa infância, ou não é? Aqui dessa vida mesmo. Veja só, Chico Xavier lembrava de 40 mil anos. Então eu tenho algumas, depois de muita pesquisa, dicas que ele dava, não é? Nós sabemos que 2 vezes ele foi faraó no Egito. Ele foi a faraó feminina Hatshepsut, no século, deixa eu pensar, século 14 ou 15 antes do Cristo. Também um faraó Shams no século 9 antes do Cristo. Ele foi Platão na Grécia. Ele foi João Evangelista, um dos discípulos de Jesus. Antes de ser João Evangelista, ele foi Allan Kardec, o sacerdote druida da Bretanha, não é? Um século antes do Cristo. Daí que, quando ele volta como professor Léon Denisard na França, que era muito conhecido em Paris e Lyon e tal, ele não quis publicar os livros com o nome dele, e ele já sabendo que ele tinha sido, por revelação espiritual, o druida Allan Kardec, por isso que ele assinou Allan Kardec todos os livros dele, né, no século XIX. A gente acredita que ele foi também um eremita chamado na Igreja Católica de Santo Antão, se não me engano no século II. A gente acredita que ele foi também na formação da França, que era o Império Franco, com Clovis I, São Gastão, que era muito ligado a Emmanuel, que naquela ocasião era São Remígio. A gente acredita que ele foi Francisco de Assis, Jan Hus, reformador protestante, né, que foi queimado vivo na cidade de Constança em 1415. Foi também no Brasil, no século XVI, Padre Manuel de Paiva, companheiro de Padre Manuel da Nóbrega, que funda o Rio e São Paulo, né? Então, ele já foi muita coisa. Eu acho que, por isso é que ele é esse espírito tão despojado de coisas materiais, tão desprendido, né? Tão amoroso, tão compassivo, tão caridoso, porque essas vivências todas que ele teve, que fizeram parte do processo de espiritualização dele, mas também fizeram parte do processo de espiritualização da Terra, deram a ele essa condição de ver muito mais longe do que nós e ter plena consciência
Isso eu falo com conhecimento, né? Ele se achava mesmo um cisco. Ele tinha plena consciência de que ele não sabia nada. É aquela humildade do sábio, né? Que quanto mais sabe que não sabe nada. O Chico tinha essa humildade. Por isso que ele tocava os corações de todas as pessoas que o procuravam. Ele se fazia tão humano, se ele tivesse aqui, entrasse aqui por essa porta, ele ia puxar a cadeira e ia bater papo conosco, como se ele não fosse uma pessoa importante, como se ele não fosse um professor ou um mestre de coisa alguma. Ele é simplesmente uma pessoa humana, interessada em saber da nossa humanidade e, por sua vez, demonstrava para nós a sua própria humanidade.